Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e leitura de post de rede social não é leitura. Pronto, falei. Olá pessoal, boa noite para vocês. Estamos aí começando mais um podcast. Meu nome é Lorena e eu queria deixar uma frase para vocês. Apesar da literatura, apesar da vida, nós somos mais e podemos muito mais. Viva os seus sonhos e comece a partir de uma pequena leitura que você vai longe. Uau! Isso porque eu não tinha preparado nada. Tá falando aqui, mano, mas tá bom. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Viviane. E a frase que eu quero deixar é uma frase que eu gosto muito de um autor que infelizmente eu não sei quem é, que é: a literatura é uma defesa contra as ofensas da vida. Uau! Meu nome é Gleice e eu quero deixar uma pequena frase para vocês, apesar de eu não ter preparado nenhuma super bombástica como a Viviane, mas a frase é assim: os sonhos são a literatura do sono. Boa, beleza. Fala galera, aqui é o TM e eu estou com a conta bancária vazia, mas a estante está cheia. Essa foi ótima. Serviu para todo mundo. Bem galera, então é isso hoje no nosso podcast aqui do Papo Nerd. O tema são as nossas experiências literárias, não é? Dia 23 de abril comemorou-se o Dia Mundial do Livro e por conta disso hoje nós estamos aqui para falar do nosso vício de leitura, né, como o livro nos atrai, das experiências que nós temos, e hoje contando com a presença de parte da equipe que organiza o grupo Café com Literatura. Lorena, Viviane e Grace vão estar participando conosco desse bate-papo gostoso, né, Thiago? Isso aí. Mas antes disso, vamos dar uma passadinha lá no nosso mural do Papo Nerd para falar alguns recados que temos para dar, beleza? Bora, vamos lá. Beleza. Então, Thiago, aqui no mural do Papo Nerd, lembrando que o mural do Papo Nerd é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro, né? Se você curte um bom livro e não se importa se ele é usado, é só visitar a página do @IJ Livreiro, porque lá você vai encontrar uma variedade de livros de todos os gêneros, para satisfazer o seu hábito de leitura, e você encontra com preços acessíveis, com facilidade de pagamento e entrega em qualquer lugar do Brasil. E se você não quiser ouvir o Mural do Papo Nerd, pule para 15 minutos e 26 livros que você pegou emprestado e ainda não devolveu. Ô Thiago, com relação ao episódio 3 aqui do podcast do Papo Nerd sobre Caverna do Dragão, 3 ressalvas que eu quero fazer. Primeiro, que eu falei lá no episódio que existe um jogo de videogame, né, de RPG, mas para videogame, que em um determinado cenário mostra 2 quadros, um do Hank e um do Bob. E quando você clica nesses quadros, aparece a história de como foi o fim dos dois, né? Conta como o Hank e o Bob terminaram, eles foram mortos de forma muito violenta pelo Tiamat. É interessante até que quando você clica no quadro do Bob, diz até que ele era muito apegado a um unicórnio e que esse unicórnio provavelmente também foi devorado pelo Tiamat. E o nome do jogo é Baldur's Gate
2. Se eu não estou falando errado, esse é o nome do jogo para quem se interessar em procurar. É só clicar aí na internet, eu achei no site caverna.mushisan.com e lá tinha essa informação, mas eu sei que existem outros sites também que falam sobre isso. Caramba, cara, que jogo sinistro, hein? Pois é, né? Se fosse canônico, não é? Nós saberíamos então como foi o final dos dois. Mas choca um pouco com a versão do roteiro, né? Do roteiro final que foi escrito e quadrinizado por aquele brasileiro. A gente tem um pouco de conflito, né, entre essas informações, e aí isso poderia ser como se fosse uma linha paralela, né? Não exatamente o que aconteceu, mas poderia ser um final alternativo, né? Igual eles falam hoje. Isso mesmo, isso mesmo. Além disso, também quero falar sobre a raça do cavalo do Vingador, que o nosso companheiro Thiago, famoso TI, do Leitura Pop, ele comentou no episódio, mas por questões técnicas não saiu na edição. E ele falou que o cavalo do Vingador é de uma raça chamada Pesadelo. Eu fui investigar, né? E descobri que, na verdade, é uma besta mágica, que é apresentada na forma de um cavalo, ou melhor, de uma égua. E essa besta mágica, ele ou ela, né, não precisa de asa para voar, né? Só que isso é interessante porque isso nos leva a um questionamento. Se essa besta mágica em forma de cavalo não precisa de asa para voar e voa, por que o Vingador tem asa e não voa? Não é mesmo? É verdade. Isso aí deixa um questionamento terrível. É como se fosse uma galinha, né, cara? Você já viu? Galinha tem asa e não voa. Pois é. Então o Vingador tá aí, uma boa analogia. O Vingador seria uma galinha. Isso aí, né? Também, Thiago, conversamos no episódio passado e ficamos com uma pequena dúvida sobre a diferença entre unicórnio e Pegasus. Nós ficamos na dúvida se seriam a mesma criatura, se seriam de mitologias diferentes. E segundo a minha pesquisa, eu vi que ambos são da mitologia grega. Eu vi aqui que, na verdade, o unicórnio é aquele cavalo que possui um chifre em espiral no meio da testa. Geralmente eles são muito dóceis. Isso. São sempre fofinhos, né? São sempre bonitinhos, mansinhos. E o Pegasus, na verdade, ele é aquele cavalo alado, que, se eu não me engano, ele é filho de 2 deuses da mitologia grega, e ele é também o nome de uma constelação, porque ele foi viver, né, junto com os deuses. Mas é aquele cavalo alado, né, com asas. Mas eu descobri também, Thiago, que existe o unicórnio alado, que é uma mistura do Pegasus com o unicórnio. Seria uma fusão entre os dois. Isso. Talvez aí tenha ficado a nossa dúvida, né, no episódio passado, por conta disso. E como você citou, né, nós temos um exemplo, que é o Ventania, né, o cavalo da She-Ra. Vento, ventania, me leve sem destino. Isso. Perfeito exemplo aí, onde ele se enquadra perfeitamente, o unicórnio alado. Pois é, né? Então essas são as ressalvas que eu queria fazer, né, sobre o episódio passado. Não sei se você tem alguma, Thiago. Tenho somente uma só. A minha ressalva é que no episódio você fez a pergunta: quem seria, né, o maior vilão ali do desenho? Uhum. Eu disse que seria o Mestre dos Magos, porém, da forma com a qual eu me expressei, ela pode deixar entender que um mestre do jogo ali de RPG, ele é o vilão, não é? Porque eu fiz essa comparação do Mestre dos Magos com a pessoa que talvez esteja ali mestrando um jogo. E não, né, cara? Eu dei uma pesquisada ali, a gente começou a ler um pouco sobre RPG, não é, Igor? Uhum. E, na verdade, o cara que mestra o jogo, né, a pessoa, né, porque tem muitas mulheres agora mestrando também RPG, isso aí é muito bacana. A pessoa que mestra o RPG ali, na verdade,
ele é o cara sensacional ali da partida, cara, porque é ele que vai direcionar, é ele que vai carregar a partida toda. Então, isso não significa que o cara seja o vilão, né? Então, a forma com a qual eu me expressei pode ter ficado um pouco aí desconexa com a nossa conversa, e as pessoas podem entender isso de forma errada. Então, eu vou colocar aqui novamente que, na minha opinião, o Mestre dos Magos ele seria uma espécie de antagonista. Ele seria um explorador, mas a gente está falando do desenho, da animação, né? Isso aí. Então, a gente tem ali a figura do Vingador, que é classicamente classificada como o vilão. Mas o meu entendimento é que o Mestre dos Magos, pelo conhecimento dele, por saber de vários tipos de caminhos para casa, e inclusive da maldição do Vingador, ele não fala com as crianças. Ele meio que usa elas. Então isso, no meu entendimento, acaba sendo uma espécie de antagonista, né? Mas o vilão ali é claramente o Vingador. É só para ficar claro mesmo. É porque eu não quero ninguém de RPG aí, como é que fala, fazendo hate comigo. Mas aí, que fique bem claro que nós estávamos analisando o desenho, né? Não o jogo e o universo todo do Dungeons & Dragons, porque aí nós teríamos muita coisa para falar, né? E aí nós chegaremos a muitas conclusões que talvez fossem diferentes em relação ao desenho. Certo? Isso aí. Então a gente estava falando do desenho, da série animada. Isso aí. Ô Thiago, agora eu quero aproveitar e mandar uns abraços aqui para uma galera que tem curtido a gente aí, tem compartilhado aí nas redes sociais, tem conversado comigo no Instagram, no WhatsApp. Primeiro eu quero mandar um abraço pro Eliseu, que é o nosso ouvinte assíduo aí, né? Um aluno muito querido, tá sempre compartilhando, ouvindo e dando feedback, né, pra gente. Então um abraço aí pro Eliseu. Também quero mandar um abraço para a Melina, do @melosbar. Ela trabalha com artesanato, além dessas máscaras que estão tão na moda, né, com relação ao coronavírus, mas ela faz também bolsas, estojos, já fazendo uma propaganda aqui para ela. Mas ela segue a gente, está sempre comentando também está sempre ouvindo, então um abraço para a Melina. E também quero mandar um abraço para o Nicolas Bittencourt. Nicolas Bittencourt é um menino de 14 anos que ouviu o nosso último episódio e mandou uma sugestão, Thiago. Ele pediu para a gente fazer um episódio sobre anime. E nesse episódio, se nós pudermos falar um pouco sobre o anime Kimetsu no Yaiba, ou mais conhecido como Demon Slayer, né? Se a gente puder fazer um episódio só de anime e falar especificamente desse anime também, ele disse que iria gostar muito. Então um abraço aí pro Nicolas Bittencourt e tá na pauta. Exatamente. Meu abraço aí para toda essa galera também. E já temos aí um tema para poder trabalhar em cima, né, Igor? Muito bom. Valeu pela sugestão. Isso, além desses, para eu terminar aqui os meus abraços, quero mandar um abraço para o André. André, ele é um ex-aluno também meu, seguidor, e ele ouviu o podcast e falou que ficou muito feliz em saber que tem pessoas fazendo podcast tão próximo dele, né? E ele escutou os episódios passados e mandou um abraço, um feedback, disse que ficou muito bom, também dando sugestões para falarmos mais sobre RPG, que é um universo que ele gosta muito. Então um abraço aí, André, para você. Abração aí também para o André. E agradecido aí pelo feedback, né? A gente se interessou muito mais depois desse último episódio, da última semana, não é, Igor? Pelo tema, né? Pela temática do RPG, a gente já está dando uma olhada em algumas coisas. Eu iniciei a leitura lá do livro, né? Dungeons & Dragons, o Império da Imaginação. Então, assim, a gente já está trilhando um início aí de caminho para essa temática de RPG, então a galera pode aguardar, porque vamos falar de RPG sim aqui no Papo Nerd. E para fechar aqui agora, mais um abraço para Priscila Tavares, que mais uma vez ouviu, compartilhou e também está lá, ó, no Twitter, no Instagram, seguindo a gente lá,
Papo Nerd Oficial para quem ainda não segue. Priscila, muito obrigado pela força que você está nos dando, e a gente aqui, como tem acompanhado as notícias, né, estamos aí mandando um abraço e boas energias aí para a galera de Manaus que está com a gente. Força para todos aí. Abraço. É isso aí, um abraço para Priscila e para toda a galera de Manaus que está nos acompanhando aí nas redes sociais e ouvindo o nosso podcast. Então é isso, Thiago. Agora vamos partir para a conversa que as meninas estão esperando a gente. Isso, bora falar de livros. Então bora, valeu. A literatura como arte, ela tem pelo menos 4 funções: função social, cultural, expressiva e estética. No decorrer de toda a história da humanidade, ela sempre esteve presente como forma de registro de história, de sentimento, emoções, de pensamentos. E hoje nós podemos dizer que as redes sociais, a internet, têm feito um trabalho de divulgação desse hábito da leitura, tem aproximado os leitores e tem nos feito ter novas experiências que vão além do próprio livro, não é mesmo? Por conta disso eu quero saber de vocês, de cada um. Aí vamos começar então aí pela Lorena mesmo, né? Lorena, qual foi a sua primeira experiência literária como leitora, né? Não sei se você lembra qual foi o primeiro livro que você leu na sua vida. Olha, a minha primeira experiência literária, eu vivi numa casa, né, meus pais, minha mãe no caso, foi sempre uma leitora muito assídua. Ela sempre leu bastante, desde gibis até mesmo pequenos livros. A nossa infância foi bastante cercada com a leitura. Mas o primeiro livro que de fato me marcou foi o livro da coleção Vagalume, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré. Eu li na 4ª série. E até hoje esse livro, assim, eu sou doida para encontrar, é uma relíquia, eu não consigo encontrar ele para comprar novamente. E ele marcou muito. Ó, sério? R$500. Deveria dar de presente, eu acho. R$500? Não tenho mais não. É relíquia. É relíquia, é verdade. E assim, ele é maravilhoso. É um livro que me chama atenção até o dia de hoje. Quase 30, né? Eu tô com quase 20 anos depois, eu ainda sou marcada com aquele livro. Gleice? Então, olha só, a minha experiência com a literatura, ela é bem diversificada. Eu cresci numa escola que não tinha biblioteca, mas a gente tinha professores com a imensa... Assim, eles eram muito criativos. E tinha uma professora que ela contava histórias, ela levava, era tipo um baú para a sala, e ela ia tirando várias coisas daquele baú, e a partir do objeto que ela tirava, ela ia complementando a história. E assim foi basicamente o meu ensino fundamental quase todo. Quando eu cheguei no ensino médio, eu me deparei com Machado de Assis, que é o meu autor favorito, e meu primeiro livro foi Dom Casmurro, que é o que eu amo de paixão. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada por ele. E foi assim, bem libertador, porque a gente não tinha livro, a gente lia Xerox, a professora trazia um pouquinho de Xerox, ela falou com os alunos, até que a gente conseguiu ganhar uma biblioteca. Eu já estava bem no finalzinho do ensino médio, lá no final do 3º ano. Mas, assim, é uma experiência que me marcou pela vida inteira, porque eu acho que muita gente hoje em dia diz que não lê porque não tem condição. Não existe não ter condição. Eu acho que a pessoa não lê porque não quer ou porque não precisa. A gente tinha, né, os professores que eles incentivavam e a gente ansiava pelo livro até que um certo dia ele chegou. Tardou, mas chegou. Hoje em dia a gente tem bastante bom pra gasto e por aí vai. Tá certo, é isso aí. Viviane, e você? Bom, a minha experiência com literatura começou, na verdade eu não sei quando, eu só sei que foi quando eu era bem novinha, bem criança, eu sempre gostei de ler.
E a minha mãe comprava pra mim almanacs da Turma da Mônica, que vendia numa barraca de jornais perto da antiga prefeitura. R$10 na época, e eu adorava. Mas eu acho que o primeiro livro mesmo. R$10, mas era barato na época, era barato. Na época era dinheiro naquela época. E eu acho que o primeiro livro mesmo que eu me recordo de ter lido foi Dom Casmurro também, do meu autor favorito, que também é Machado de Assis. Ficou piona. Eu não devia ter. eu e a Gleice, a gente tem uma briga por ele. A gente tem meio que uma briga por ele. Mas é um livro muito marcante, então foi o meu começo, assim. Legal. Thiago? Cara, a minha primeira experiência literária foi com gibis também, cara. Alguns a minha mãe comprava, assim, bem poucos, né? Estilo Zé Carioca, Turma da Mônica. Mas o gás mesmo que eu tive na leitura foi na casa dos meus primos, vizinhos da minha avó, que eles tinham um outro tio distante, né? Do outro lado da família, que sempre trazia umas bolsas repletas de gibis que eles já tinham lido, né? Traziam pra gente. Aquilo ali, cara, era uma alegria enorme. Eu ficava direto na casa da minha avó e, assim, o que ia sobrando da leitura deles, eu ia pegando. Então eu li muito gibi, cara. Li muito. Eu acho que o meu gosto pela literatura, ele começou ali. Então, é muito legal, cara, começar desse jeito, não é? Então, mas apesar disso, né, eu não lembro de ter lido nenhum livro muito cedo. A gente às vezes lê para fazer algum trabalho, igual na escola. Eu li, assim, alguns trechos de Dom Casmurro, mas não cheguei a ler todo ele, né? Era só para fazer... que desperdício, né? Então, eu não cheguei a ler todo, mas eu li para fazer um trabalho, outro. Mas o primeiro livro que eu tenho, assim, que eu me recordo, que eu comecei e terminei, foi Crepúsculo, da Stephanie Meyer, o primeiro livro. Bem recente. Logo Crepúsculo, gente. Então, pois já com 20 anos quase, que eu fui ler o primeiro livro de cabo a rabo, olha só. Tá certo. Geralmente, é quase que unânime a vida de leitor começar pelos quadrinhos quando se é criança. Né? Sim. Porque é um tipo de mídia que atrai muito por causa das imagens, das cores, né? Dos personagens. Com certeza. E é mais acessível. Isso, é mais acessível, mais barato. Eu leio também desde muito, muito cedo. Eu aprendi a ler em casa. Meu pai me ensinou meus irmãos. E meu pai sempre foi um leitor muito voraz. E ele era daquele tipo de leitor de passar na livraria toda vez que recebia seu pagamento, passar na livraria e comprar revistas, livros, HQs. E então sempre tive em casa revista, livro de todos os gêneros, todos os tipos que você possa imaginar. E meu processo de leitura começou aí, porque eu sempre tive muito presente com meu pai. Então ele tinha o hábito de arrumar a estante, eu estava do lado dele. Ele tinha o hábito de limpar os livros, eu estava lá. Ele tinha o hábito de ler alguns capítulos de alguns livros e eu estava do lado dele. E isso foi gerando em mim um hábito de leitura muito gostoso. E eu não me lembro de ter vivido nenhum momento da minha vida sem ter um livro para ler. E que bacana, cara. Esse exemplo eu também tive muito isso de perto, da minha mãe me incentivar. Ela tá sempre falando, minha filha, leia, procure para você algo que te dê prazer. E assim, não tinha celular na época, né? Não tinha tablet, não tinha nada, igual eu vejo muitos pais hoje, já coloca na mão do filho muito cedo um celular, já coloca ali. E eu não vejo tanto incentivo como a geração assim, né, teve em questão a leitura, de pegar um gibi, de ter o prazer na leitura, de raciocinar o que está lendo. E eu sinto falta disso na geração atual. É verdade. E eu tinha uma companheira de leitura, que era a minha irmã, e então nós sempre frequentávamos a biblioteca juntos, pegávamos os livros, trocávamos os livros, compartilhávamos as histórias, mas eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu li. Eu lembro de vários livros da minha infância, mas não lembro qual livro necessariamente eu li primeiro. Mas os livros que realmente mais me marcaram no meio desse processo de leitura foram da coleção Vagalume mesmo.
que eram livros disponíveis pra gente na biblioteca da escola naquela época, e era uma coleção assim, que era enorme, muitos livros, né? E bons livros pra nossa época. Então, assim, eu não tenho um livro específico também, mas essa coleção realmente é uma coleção que me marcou ao ponto de ter 2 livros dessa coleção que eu não consigo encontrar e que eu sou apaixonado, que é Tonico e Preguiça. Nossa. Acho que todo mundo deveria ler Dom Casmurro. Fica a dica aí, né? É uma pergunta para todo mundo, quem souber responder ou quem quiser responder. Alguém sabe quantos livros já leu na vida? Alguém já fez essa conta? Não faço ideia. Cara, eu muito gostar. Teve uma época aí no meu ensino médio, eu lembro que eu tinha uma agenda que eu anotava as minhas leituras diárias, leituras de livros, né? E no ensino médio, no primeiro ano, eu cheguei a ler 200 livros, mas assim, eu acabei deixando, porque eu, tipo assim, a correria do dia a dia, fui trabalhar e não dava mais para ler com tanta frequência, mas eu lembro que no primeiro ano do ensino médio eu tinha aquela agendinha anotada de 200 livros que eu consegui ler. Meu Deus. Caramba, hein? Sim, para quem tem um hábito de leitura, já é muito difícil de contar. Porque além das leituras, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitas releituras, eu tenho muitos livros que eu releio. Eu Sempre também. estou relendo. Eu também. Eu também adoro reler. Eles falam que não pode, que é pecado seguro falar isso. Acho que não tem nada a ver isso. Fala sério. Pelo contrário, reler é sempre bom, reler é sempre melhor. A melhor Gente, eu li Dom Casmurro 5 vezes. A melhor leitura, E eu acho que dizem que a melhor leitura é aquela que você faz pelo menos 3 vezes, no mínimo, de um determinado. isso aí, concordo com você. Concordo também. Eu tenho aqui alguns livros que Porque eu primeiro a Todo mundo aqui gente. é a favor da releitura, então. Isso aí, ó. Primeiro a gente olha, De boa. Agora, Eu segundo a não gente vejo problema em reler um livro, não. é isso aí. Eu li o Eu ainda Curtiço tenho 3 hábito. vezes já. Uhum. E a Luísa, quer dizer que eu acho eu que não foi sei o livro que eu mais li, tipo assim, mais reli mais vezes. Foi o Curtiço mesmo, de Aloysio de Azevedo. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu costumo, às vezes, ir na minha estante e ficar olhando para os livros quando eu não tenho nenhum livro específico que eu quero ler. É igual Fico olhando para os livros, aí pego um, abro num capítulo determinado e leio aquele capítulo. Devolvo pro lugar, pego. Vou pra minha parte favorita da história. Isso aí, é isso aí. legal isso. Aí pego um outro livro, leio mais um capítulo de um outro livro. Então, assim, eu costumo fazer isso. Não sei se vocês fazem isso também, né? Ler às vezes só. Eu faço. Sim, muito isso, né? Isso é legal, ainda mais que a gente não sabe. Ó, super saudável, cara. Agora deixa eu falar É super saudável. pra vocês. Quantos livros vocês leem em média, assim, por semana ou por mês? Né? Acho que o mínimo é por mês, porque por ano a gente é muito difícil contar. Mas vocês sabem, assim, em média, quantos livros vocês têm lido por dia, por mês, por semana, por mês? Cara, eu tenho uma medida aqui, hein? Ó, segundo o site Scooby, não sei se vocês conhecem, as meninas aqui conhecem, ele ajuda a catalogar as leituras. Então, até o momento aqui, eu tenho um total de 71 livros que eu já li. Nossa, E por mês, tá Você saindo a pode. média de 1, 2. Estamos um pouco nessa, Thiago. Eu, por exemplo, estou em fase de TCC, do curso da pós que eu faço, aliás. E eu tô assim, um pouco parada, tô lendo capítulos e tô esperando um cadinho, aí eu escrevo um pouco, porque assim, a cabeça fica muito tumultuada quando nós temos que estudar e ler ao mesmo tempo. Eu fiz um desafio pessoal para mim, de ler um clássico e ler um moderno. Então, assim, só nesse ano eu já li cerca de 5 livros com clássicos e modernos. Eu tô intercalando, entendeu? A literatura clássica com a literatura moderna. O meu último clássico foi de Jane Austen, que foi a Abadia de... Eu não sei o nome porque é inglês. Alguma coisa boa. E agora tem um moderno, que é de uma autora muito interessante, que eu e Gleice somos apaixonadas por ela, que é
Liane Moriarty. Ela fala, a leitura dela é bem interessante, é cercada de suspense. Então, assim, eu tenho tentado, sabe? Eu fiquei numa ressaca, falo seriamente pra vocês, eu fiquei numa ressaca de quase 2 anos sem ler nada. E agora que eu tô voltando de novo, e o clube literário, o nosso clube, ele tem me ajudado bastante a motivar a leitura, né? Aí vem o Thiago Carvalho, posta lá as dicas de livros que estão em promoção. Aí vem alguém, coloca lá dicas de livro. E isso daí vai motivando a gente e vai também quebrando um pouco do nosso bolso, né? Porque já ficando falido. É verdade. Pô. É verdade. Bom, eu, em questão de leitura, em média, eu comecei num ritmo, né? Porque eu fiquei 1 ano e meio sem ler e voltei o ano passado. Aí eu li, acho que uns 40 livros, mais ou menos, até o final do ano e voltei. Então eu tava lendo de 5 a 8 livros. Mas quando começou a quarentena, ter que trabalhar em casa, uma coisa louca, eu dei uma parada, mas voltei. Essa semana eu tô lendo 3 livros. Então eu não tenho muita questão de média, não. O livro é bom, eu vou lendo 1, 2, 3, às vezes até mais disso por semana. Tá certo. Não pode ser uma obrigação. Se for uma obrigação, aí não perde a graça. É verdade. Você tem que fazer assim por prazer, não é? Você começa a ler, sente que aquilo ali é um hobby, você vai fazendo, e sem obrigação, eu acho que isso deixa até um pouco mais libertadora a leitura, né? Você não fica preso eu tenho que ler isso aqui, eu tenho que ler dessa forma, eu tenho que ler tantos. Então, assim, é melhor quando você, assim, ao mesmo tempo, não define nada, mas você por trás ali, você tem uma meta premeditada, alguma coisa assim. É isso aí, a gente faz assim, uma meta bem mental, fala assim, olha, eu vou competir com a Lorena não tá nem sabendo, mas eu tô competindo com ela, na realidade eu tô comigo mesmo. Verdade. E a Viviane? Mas eu vou contar um babado pra vocês aqui, que vocês não sabem um pouco da nossa história, mas eu e Gleice nos conhecemos há 10 anos. E tem 10 anos que a gente troca livros no nosso aniversário. Todo aniversário a gente troca livro uma com a outra. Então, assim, imagina quantos livros, né, que nós já nos presenteamos. Isso daí é um marco na nossa amizade. E isso daí eu vou levar quando eu estiver lá, velhinha, amiga, tá aqui o teu livro. E isso se tornou uma tradição, porque é bom que a gente encontra alguém que tem o mesmo gosto literário e também tem o mesmo hobby, né? Tem o mesmo jeitinho de ler e tal. E a gente fez faculdade juntas e a nossa tradição tá aí. Já terminamos a faculdade há quase 5 anos. Estamos aí trocando livros e vamos e vamos. Que legal. Que legal. Isso aí. Tá certo, chega a ser um ritual, né? Muito bacana. Pô. E qual livro vocês estão lendo atualmente, né, hoje? Se pegar hoje aí na sua estante, qual livro você está lendo? Eu tô lendo 2. Né? Quais são? Eu tô lendo um só. Eu tô relendo o livro da Karina Ricci, que Procura Seu Marido. Não tô procurando nada, mas eu tô relendo. Deixa aí, eu procuro seu marido, amiga. E tô aqui com Os Miseráveis, na metade, mais triste, porque meu livro caiu, então eu olho pra ele e fico bem triste, mas tô com esses 2 livros. Esse ano eu tirei pra ler a Bíblia toda, foi uma meta que eu tinha pessoal, né? E eu já tô lá em ato. Foi muito, muito rápida a leitura, que eu comecei logo na virada do ano, sem ter aquela coisa de paranoia, nossa, eu tenho que ler a Bíblia 1 ano, não. Eu peguei pra ler, para poder ter aquele momento até mesmo com Deus e algo que eu tenho dentro do meu coração. Então, assim, eu já tô em Atos dos Apóstolos e hoje de manhã eu falei assim, gente, eu já cheguei aqui, estamos em maio, que bom. E assim... 6. Vai terminar antes do previsto. É verdade, eu acho que eu vou chegar agora em maio e devo terminar. E tá sendo muito inspirador, assim, tem sido momentos abençoados, assim, pra minha vida. E o livro que eu até citei antes, que é o da Liane Moriarty. O nome dela é em inglês, cara, eu não sei falar direito. Até que a culpa nos separe. Esse livro é bem interessante, foi dica de Thiago Carvalho também, numa super promoção, porque ele é R$40 e ele veio pra 10. Então, assim, foi um achado. Nossa, Gente, foi uma dica que eu falei, o quê?
cartãozinho Amazon, vambora, e vão comprar. No final do mês eu compro aqui, mas tá tudo certo. Mas é isso, eu tô lendo esses dois. Falta Vivi. Falta eu, então, né? fala a Viviane primeiro, depois eu falo. Então, eu acabei de terminar de reler um dos meus livros favoritos, que é 1984, do George Orwell, que eu acho um livro incrível. E agora eu tô lendo Mário de Andrade, Amar, Verbo Intransitivo, que a minha amiga Gleice me emprestou. E ela é minha emprestadora de livros oficial, ela que me Ela só te empresta. empresta porque você devolve, né? Pode. Exatamente. Aí, Claro. Bom, no momento eu estou lendo o Silmarillion, do Tolkien. Eu acabei avançando na leitura coletiva da Terra-média, porque eu não estou conseguindo ir junto com o ritmo, cara. Então eu já pulei logo para o Silmarillion ali, que é um livro que eu tinha muita vontade de ler. E estou terminando aqui o Mentes Poderosas, do... deixa eu ver... Esse pior que o livro não está aqui agora, para falar o nome do autor. Mas o nome do livro é Mentes Poderosas. E eu comecei a ler o Dungeons and Dragons, o Império da Imaginação. Porque ficou muito interessante, cara. Fui dar uma folheada nele. Ele é Pronto, um excelente já era. livro. Excelente livro. Eu atualmente estou relendo um livro que eu já li 2 vezes. Inclusive o Thiago também conhece o livro, porque nós compramos praticamente juntos, né, Thiago? Que é o Tudo é Óbvio, o Duncan J. sim, Watts. cara. É um livro interessante. J. Watts, né? Há Isso. um bom tempo, né, Thiago? E eu já li 2 vezes, estou relendo para fazer um trabalho, um projeto de escrita que eu tenho aí. Eu quero utilizar algumas coisas desse livro, então estou relendo, além uma coleção que eu tenho de reunião de poesia dos livros de Drummond. Drummond Não, é um que luxo. Boa. É o autor que mais a reunião. A É o reunião. autor que mais me influencia na minha escrita poética, né, na elaboração dos meus textos poéticos. Então eu estou relendo, e como é uma coletânea... E falar isso, parabéns pelo poema que você publicou esses dias, maravilhoso, tá? Lindo. Obrigado. Então eu estou relendo para buscar inspiração, né? É a minha grande influência, então eu sempre leio esse livro do Drummond. E estou lendo também Uma Casa no Fundo do Lago, que é do mesmo autor de A Caixa de Pássaros. Esses livros eu estou lendo atualmente, sendo que, em média, eu costumo ler ao mesmo tempo entre 2 e 4 livros. Essa é a minha média sempre. Você nunca vai me ver lendo menos do que isso. Eu acho que tem mês que eu consigo ler os 4, tem mês que eu só leio 3, mas essa é a minha média, geralmente por mês, entre 2 e 4 livros. E eu, nessa quarentena, tenho mantido. Agora, com relação a essa média, eu queria saber de vocês qual é o gênero preferido de vocês, qual é o gênero literário preferido de vocês. Se vocês são ecléticas ou sei lá, existe um gênero que vocês prefiram ler, que vocês leiam mais? Bom, eu gosto muito de romance, né? Tem bastante da minha e muito mesmo de suspense. Com bastante morte, nada de sobrenatural, só morte mesmo. Suspense, romance e drama. Então, eu no caso, eu sou um pouco eclética, eu sou bastante eclética, mas eu tenho muita queda por romance gótico, né? E assim, gosto muito de pegar, igual li agora, Drácula, eu gosto da história, eu gosto de coisas sobrenaturais, porém eu gosto também de ser eclética ao mesmo tempo, de ler um romance. Não gosto de nada que tenha a ver com suspense policial, romance policial. Essa daí ainda eu não consegui quebrar essa barreira. Não vou falar que eu não gosto, porque eu não tive ainda contato de perto. Até li agora que eu tenho na estante do autor favorito da Gleice, que é da área de suspense, que é o Harlan Coben. Harlan Coben. Ela tem a coleção quase toda, ela é apaixonada, é fã.
E eu hoje descobri que eu tenho ele na minha estante. Eu falei, nossa, por que não adiantar, né? Não ir para esse universo também. Mas eu sou bastante eclética, gosto de literatura de época. Não curto também ficção. Nunca li ficção científica, a parte assim de ET, dessas partes assim, eu nunca li não, mas eu sou muito apaixonada e quero muito ler essa parte de Tolkien, né, que vocês citaram aí. É uma meta, não alcancei ainda. Eu tenho a coleção da Guerra dos Tronos, gente, Game of Thrones, mas eu ainda não consegui ler. Eu comprei, tá na estante, mas é aquele livro ainda que vai ser lido. Tá certo. Eu entendo você. São calhamaços, né? São bem grandes. Eu ganhei até um livro do Hobbit, mas não é assim a minha cara, né? Mas um amigo me deu tão boa vontade que eu falei com ele que eu vou me esforçar para ler. Tá certo. Nem que demore Tiago Moura, nos dê dicas, por favor, de como gostar, tá? Porque nós precisamos, eu já vi que você gosta bastante, eu vi que o professor Igor também, então aceitaremos dicas aí por onde começar. Essa aí é a nossa praia, né, Igor? Eu gosto muito também. Eu curto muito, cara, fantasia, ficção científica, esse tipo de leitura. Eu leio de tudo, né? Desde autoajuda, livros sobre religião, psicologia. Autoajuda. Mas a minha inclinação, né, ultimamente tem sido fantasia, romance fantástico e ficção, ficção fantástica, né? Eu gosto de ler de tudo também, mas ultimamente, como eu curto literatura, eu tô muito mergulhada na literatura brasileira. Parabéns. Então eu tô lendo bastante os clássicos, que eu gosto muito. Mas eu também gosto de suspense, gosto também de ficção, já li Game of Thrones, acho maravilhoso, já li Harry Potter, eu gosto de tudo. Opa. Tá, né? Essa aí já tá um pouquinho mais pro nosso lado, né, Igor? Eu tô no time. No meu caso, eu tô junto com o Thiago, eu gosto muito de fantasia, livros de fantasia, Crônicas de Nárnia, né, todo o universo do Tolkien. O único livro de fantasia que eu não li, que eu sou cobrado até hoje por todos os meus alunos, por todo esse povo, coleção Harry Potter. Nunca li nem vi filme, não sei nada. Sou muito cobrado por causa disso. A minha não acredito. Ceguinho no Harry Potter. Para ser lançado no Brasil, dependia muito para quem era adolescente. Isso não me atraiu na época, e depois de anos, aí que não me atraiu mesmo, né? Mas quem sabe um dia também eu venço essa barreira e leia a coleção, né? Mas no meu caso, eu sou muito eclético. De tudo, então, isso aí vai ser um sentido perfeito. Desde livros de ficção científica, fantasia, até suspense, drama, terror, até os livros mais para estudo, como filosofia, que eu amo de paixão, livros de literatura. Eu só não leio de jeito nenhum, vocês me perdoem, vocês que gostam, de livros de autoajuda. Não leio. Não adianta. Eu também não E eu falo. Isso aí não tem como mesmo não, cara. Isso aí eu acho que é desde aquela época lá que você já falava, você já comentava que livros, realmente você não curte, não lê autoajuda. Vou te dar. Até os meus livros, no caso, como eu sou cristão, então tenho muitos livros cristãos, de temática cristã, de comportamento, vida cristã e tal. Quando eu vejo que são livros que tendem mais para autoajuda propriamente do que para aprendizado, né, ou para uma nova perspectiva da espiritualidade, eu também não leio. Espiritualidade, talvez. Totalmente. Não sei se eu estou errado, mas... O livro de autoajuda, ele na verdade é o conto da literatura, né? Mas tudo bem. Respeito quem gosta, não tem problema nenhum, mas eu não consigo ler. Mais ou menos isso. Respeito, mas não concordo. Eu tenho uma dificuldade. Eu, como professor de língua portuguesa, de literatura e amante da leitura, eu tenho uma grande dificuldade com autores brasileiros, né? Somente clássicos. Eu li muito,
ainda leio, mas eu leio muito mais forçado do que por prazer. Eu não sei explicar porquê, mas são pouquíssimos autores brasileiros que eu gosto e pego para ler. E isso às vezes me prejudica até mesmo como na minha formação, né? Eu preciso estar por dentro, até mesmo para ensinar os meus alunos. Mas eu queria saber de vocês, preferem autor nacional ou autor estrangeiro? E qual seria o autor preferido de vocês, tanto estrangeiro quanto nacional? Já vou falar primeiro, antes que alguém comece a falar que ama Machado de Assis. Sai daí, Viviane. Pense mais fora de Assis primeiro, dá licença. Mas eu gosto muito, não tenho essa dificuldade de entre internacional, ou sei lá, o escritor que é da cidade. Tudo veio para me ler, eu tô lendo. Eu tenho muitos livros nacionais de hoje em dia, os brasileiros, né, que são os contemporâneos, e também gosto dos estrangeiros. Quando eu entrei para a faculdade de letras, eu lia muito livro estrangeiro. E tenho, né, um amigo, eu não vou escutar ele, aí eu vou falar para ele ouvir, porque eu falei o nome dele, porque ele vai ter que ouvir tudo. E ele ficava falando e eu era uma vergonha, porque eu lia livro estrangeiro e não lia livro brasileiro, tinha que ler livro nacional. Então, a vergonha. Sim, eu também. Vergonha. Eu acho assim, sendo livro, independente do autor ele é brasileiro ou não, ele se esforçou para escrever. A escrita é mais fácil? Mas a gente pode mesclar. Então eu gosto de ambos. Meu autor favorito, Machado de Assis, né? De hoje em dia, eu tenho duas autoras favoritas, que é a Marina Carvalho, que ela é de BH, e a Karina Risse, que ela é de São Paulo, Rio, não sei, um desses dois. E os estrangeiros eu gosto muito de Nicolas Sparks, Alan Cohen e etc. Então, vou falar aqui o meu rapidinho, porque eu acho que é muito difícil para quem é um bom leitor você ter um livro favorito, tipo assim, aliás, essa distinção de leitura estrangeira ou leitura nacional. Como a Gleice falou, a gente tem que ler na faculdade os clássicos, nós temos que estar por dentro também dos contemporâneos brasileiros, então você acaba indo para esse universo de coração aberto. Então, o leitor que é leitor, que tem um coração pulsando por livros, ele vai ter esse coração voltado para os dois tipos literários. Mas, assim, autor favorito da literatura brasileira, o meu é um poeta, que eu até coloquei lá no grupo de literatura, que eu gosto muito dele, que é o Álvares de Azevedo. Ele tem uma pegada mais gótica, ele morreu com 21 anos de idade, e a pouca poesia que ele escreveu foi muito novinho, né? A pouca escrita dele me chama muita atenção, porque ele colocava para fora o que realmente ele sentia. Então, assim, influenciado por Lord Byron, que é também um outro autor que eu sou fã de carteirinha, que incentivou essa literatura fantástica, que tem essa pegada um pouco mais sobrenatural. E eu gosto também, hoje eu tenho lido bastante a literatura de época com Jane Austen, amo Emily Bronte. Nossa, eu sou muito apaixonada naquele livro O Vento do Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico que marcou a minha história literária. Legal. Então, assim, eu tenho vários autores favoritos, eu não tenho, tipo assim, aquele vai ser o meu favorito da época. Então, assim, depende da estação, depende do momento. Sempre teve um autor que marcou o momento da minha vida. Então, gente, o meu autor favorito, gente, essa certeza é o Machado de Assis. Sai daí, garota. Eu estou apaixonada por ele, eu acho ele, assim, um gênio. E, como eu falei, eu estou lendo muitos clássicos atualmente por conta da faculdade. Mas eu também gosto muito de autores estrangeiros. E acho que a minha favorita, com certeza, é Jane Austen. Eu adoro ela. Acho os livros dela incríveis também. E um que eu não sei falar o nome, quem souber, por favor, me corrija, que é o Khaled Hossein. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Tá certo. É o do Caçador de Pipas, né? Exatamente. Eu sou apaixonada por esse livro. É um dos meus livros favoritos, então eu gosto muito dele também. Esse livro é muito bom. Nossa. Olha, como os meninos comentaram aí, cara, isso é bem relativo, né? A gente que tem um coração de leitor, fica difícil você definir um, definir o outro e tal.
mas assim, de acordo com o gênero, assim, de poesia, eu tenho uma pegada muito forte com o Drummond, né, cara? Você sabe, né, que aquela época lá que a gente trabalhou junto, né, parte da sua influência, eu acabei pegando de você essa influência do Drummond, muito forte isso. Então não tem jeito, cara. Isso aí, pra poesia, Drummond. Agora, se você for comparar assim, com obras contemporâneas e estrangeiras, né, igual eu já citei Tolkien também, né, um que eu tenho lido, que tem me alegrado bastante, né, ultimamente, o George Martin também tem, como eu já li o Guerra dos Tronos, eu achei muito, muito bom, né, então assim, mas esses caras estão aí agora, igual ele desbotou há pouco tempo agora, né, por causa da série e tal, mas foi um livro que me agradou, eu gostei muito, né, por ser estrangeiro e tal, eu acho que isso não tem problema. Agora, nacional, cara, eu selecionaria aí o André Bianco e o Eduardo Spor, né, que tem as obras aí que mais me atraem com esse tema mais contemporâneo. Os meus preferidos, André Bianco e Eduardo Spor. Diga. Autores brasileiros contemporâneos, mas você faz isso, cara. Irmãos literários. Aí, olha só, viu? Gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu sei que eu não posso fazer, mas eu tô fazendo. Me conta aí a amizade de vocês em relação à leitura. Como que foi que vocês se conheceram? Vocês são amigos de longa data? Quem influenciou quem? Posso Como que contar ele? aconteceu essa parceria entre vocês? Fica à vontade. A gente se conheceu, foi na Terra-média, cara. Isso aí. Valeu, o Igor precisava jogar um anel no vulcão lá, eu fui lá ajudar ele na missão, entendeu? Na verdade, eu fui trabalhar. Fala a verdade pra ela, Igor. O Thiago trabalha hoje. Eu fui trabalhar lá no escritório. E aí nós nos conhecemos. E assim que nos conhecemos, começamos a trocar ideia, falar sobre coisas que gostávamos e descobrimos que tínhamos afinidades com relação a livro, filmes, séries e escrita. E quando o Thiago passou a trabalhar no escrita comigo, e quando eu não trabalhava, mas passou a trabalhar no escritório, nos aproximamos mais ainda. E foi assim tão natural que nós compartilhávamos os livros, muitos livros que o Thiago tem, eu tenho também, que compramos juntos. E isso foi só aprofundando. E mesmo depois que eu saí da empresa, nós continuamos conversando sobre esses assuntos ao ponto de termos o canal Papo Nerd, de termos as redes sociais do Papo Nerd. Eu ia perguntar se vocês preferem livro físico ou e-book. Eu acredito que a maioria, né, prefere livro físico. Com certeza. Agora, Com certeza. Tem algum preconceito com relação ao livro novo ou usado? Olha, cara, eu nunca tive problema com isso, cara. Mas assim, eu sempre, pela facilidade, né, acabava comprando os livros pela internet. Ainda mais depois que eu descobri que comprar pela internet saía mais barato do que comprar na livraria. É verdade. Então, aí eu acabei comprando vários novos. Só que ultimamente eu tenho ficado muito satisfeito com compras e sebos, né? Tanto é que tenho comprado bastante livro aí com o Igor, cara. É usado, mas estão em boas condições, estão me servindo muito bem. Viu? Ele tem comprado. O Igor já te deu algum compra, Thiago? Olha, eu vou ter que defender meu amigo, sim. A nossa cidade é bem limitada nessa questão de sebo e livraria. Eu mesmo, quando eu comprava, né, em sebo, era quando eu estava em São Paulo. Aí eu tenho alguns livros de sebo. A maioria é tudo novo, ou às vezes compro pelo Instagram, ou algum do Facebook. Eu, como sou pobre, eu compro muito em sebo. Eu costumo muito comprar naquele sebo do Carlos, eu acho que é Carlos o nome dele, da Casa da Cultura. Porque era o único que eu conhecia, na verdade, mas agora eu só vou comprar comigo.
Vá, eu só acredito vendo. Cara, fazendo amizade sem interesses. Tá certo, tá certo. Alguém gosta de mangá? Nunca li mangá. Eu tava comentando com os meninos que eu comecei a ter uma queda por desenhos japoneses agora, esse ano, entre 2019 e 2020. Então, assim, eu tô começando um pouco nessa cultura, tá? E eu tô achando bastante interessante, porque eu sou apaixonada por um anime que, assim, ele, graças à Amazon Prime, né, pra ter propaganda... da Amazon, que também tem filmes e tem além dos livros com descontos maravilhosos, tem um filme. E eu consegui ver o mangá, aliás, um anime que eu não via há mais de 10 anos, que é o Inuyasha. E eu sou apaixonada pela história, tipo assim, aquela coisa de almoçar vendo filme, gente, nossa, Dragon Ball Z, você almoçava, ia pra escola. Época boa. Dragon Ball Z, nossa, mãe. E assim, eu tô começando a voltar a ter um gosto pela cultura, por mangá, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler mangá, por incrível que pareça, né? Não quiser me presentear, gente, eu estou aí. Meu aniversário é semana que vem, tá? Já estou dando as dicas. O meu também, mês que vem. 3 de maio. O meu já passou, tá? Isso é absurdo. Mas nunca li mangá. E as meninas? A Gleice? Eu também tenho dificuldade de ler mangá. Eu já tive uma coleção bem grande de HQ. Teve uma época que eu colecionava muito, mas depois eu tive que vender tudo porque não cabia mais. Em relação a mangá, eu já li 1 ou 2, já assisti vários animes, não tenho assim uma queda, porque eu não tenho paciência para nada voltado a filme, série, então acho que anime não é muito minha praia. Mas eu gostei muito, assisti Dragon Ball Z, assisti todos aqueles. Não tenho nenhum preconceito, acho até muito legal, muito interessante, mas não tenho. Quem sabe, né? Pode ter uma nova sessão da minha pequena biblioteca. Quem sabe a gente ganha um mangá, né? Jesus, gente. Eu também tenho um lado assim que, claro, né? Eu sou apaixonada pela Marvel, gente. Eu amo. E assim, eu acho que eu fui em todas as estreias no cinema deles. Eu sou apaixonada por todo o universo Marvel, que fez 10 anos. E eu fui acompanhando tudo aquilo. E assim, faz parte da minha história desde meus 20 anos, né? Desde meus 19 anos. E assim, eu sempre vi os filmes da Marvel e aquilo. E hoje eu compartilho isso com meu sobrinho de 8 anos. E eu comento com ele sobre Guardiões da Galáxia, e ele gosta demais, e a gente fica trocando ideia, e ele tem 8 anos, e eu fico influenciando ele a leitura de gibis. E é uma troca muito bom. Tá no caminho correto, E ele ama, continue assim. Ele ama o Homem-Aranha. Eu falei, não, então, o universo Marvel tem mais coisa. Então, assim, é muito interessante. E eu sou casada com nerd, então, assim, é muito bom compartilhar isso também na minha vida real. Boa. Isso aí. Thiago? Cara, eu posso confessar que eu já li algumas HQs, né? Bastante até. Só que ultimamente eu tenho lido poucos. Tem até uma da Capitã Marvel aqui, separadinha, futuramente pretendo ler esse ano ainda. Uma HQ muito bacana. Comprei recentemente, capa dura. E então tá aí, né? Vamos ver se eu consigo ler ela. Agora, mangá, cara. Mangá eu ainda não li nenhum, cara. Sério mesmo. E eu tô aí junto com essa galera aí que tá pedindo mangá de presente aí. Tô aí também. Thiago, esse aqui eu acho que ele tem uma coleção gigante de mangá. Eu gosto de mangá. Eu gosto de mangá, mas não tenho muitos. Tenho alguns. Gosto de HQ, mas HQs mais adultos, né? Hoje não tenho paciência para ler Turma da Mônica, nem Walt Disney.
E eu até tô com uma HQ aqui separada, que é a continuação do livro Clube da Luta. Que é a continuação. Agora você falou o nome do livro que me arrebata, tá vendo, gente? Não tem como você escolher um livro só. Clube da Luta. É verdade. O livro. É verdade. Pronto, gente. É verdade. Agora, já que a gente está falando de HQ e mangá, o que vocês acham desses livros clássicos da literatura brasileira que tem saído em formato de HQ? Olha, eu vou começar a rir disso, sabe por quê? Eu, Lorena Moraes, estava na faculdade e fui fazer um projeto de um trabalho e eu utilizei a HQ do Curtiço e também o livro em formato clássico e tal. Eu fui duramente criticada por uma professora que falou assim, não, você não tem que incentivar os seus alunos a ler HQ, você tem que levar eles pro clássico. Mas só que o meu trabalho era levar exatamente a ideia do clássico de uma forma mais simples. Né? Eu apresentei esse trabalho e até hoje me marcou bastante. Porque eu creio sim que é uma forma de leitura. Eu acho que, igual por exemplo, nós estávamos lendo aí no Clube do Livro, a ideia de José de Alencar. José de Alencar é uma leitura pesada, muito densa, bem antiga, assim, as letras, a forma de expressar são bem assim, bem rebuscadas, e algumas pessoas chegavam para mim no privado, eu posso ler o HQ, aliás, eu posso ler a história em quadrinhos de Iracema, eu posso ler a história em quadrinhos de Senhora, e eu falava, por que não? É uma leitura, vocês podem ler, sinta-se à vontade para poder estar aberto a esse tipo de leitura. Mas eu já ouvi várias críticas de mestre falando que talvez não é uma boa ideia. É interessante que não é uma boa ideia, mas é lançado justamente para incentivar a leitura, né? Bom, eu acho que é uma ótima ideia, porque eu também assim, eu vou falar do meu tempo. Eu odeio Guarani, porque a escola me obrigava a ler várias partes do livro e eu nunca concluí. E eu odeio esse livro. Eu odeio ele. Eu não consigo ler. E assim, bom, eu que não odeio Guarani, eu preciso ler o Guarani, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma HQ que vai me incentivar, eu sei que não tem tudo ali. E se eu quiser realmente me interessar pelaquela obra, eu vou pegar o que eu vou ler. Eu e a Lorena, a gente trabalhou num colégio que era o Buarque, e os alunos lá, eles tinham o hábito de ler John Green. Odeio ele, mas não porque quem gosta. Gente, ela fala na cara lá. Era só isso, só esse tipo de livro, modinha, ai tia, vampiro, pelo amor de Deus, maravilhoso. Eu falei, gente, que isso? Não, Thiago. Foi uma Senti uma espetada aí, ó. Eu sei que você tem uma literatura assim bem maior, tá? Mas, poxa, começar no Crepúsculo é complicado. Mas tá bom, né? Não, mas foi de acordo com a minha trajetória, né? Eu li algumas coisas, mas o que eu lembro mesmo de eu ter lido de cabo a rabo foi esse. Então, assim, acabou ficando como o primeiro mesmo, marcando. Não, é porque a gente começa no mais fácil. Eu vou dizer pra vocês, eu comecei em Dom Casmurro, mas o meu primeiro livro, Lace, foi um livro do Nicholas Sparks que falava de amor, não tinha nada a ver. E era super simples, então... Mas a nossa leitura, geralmente, ela começa com aquilo que está sendo apresentado no momento que a gente começa a ler propriamente, né? Então, os leitores de hoje, né? Os leitores mais novos, eles vêm com Harry Potter, com John Green, né? Com Crepúsculo, né? Então, os leitores mais novos. Porque é a literatura da época, né? É a literatura do momento. E a gente com quase todos os livros sendo agora produzido filme desses livros, atrai muito mais, né, leitores novos para esse tipo de literatura, né? Vamos lá, gente, pra gente caminhar para o encerramento. Mas já? Já. A noite é uma criança. Pega fone de inglês, fica até depois de 5 dias, o negócio é bravo. Quem de vocês tem o hábito de escrita? Se você já tem o hábito da escrita e se você já tem alguma coisa publicada, um projeto para publicar, um romance, livro, poesia. Eu escrevo, eu tenho alguns textos, até um livro pela metade que eu construí.
um texto meu publicado num livro nacional, que é da Marina Carvalho, e tem uns publicados online, que era numa revista de Lisboa. Também. Que chegou até a publicar uns poemas, mas ultimamente eu não tenho escrito nada, não. Tô bem parada mesmo. Então, eu, na verdade, eu já fui uma escritora, assim, bem mais assídua do que eu sou. Hoje eu tô nessa fase de TCC que minha mente fica voltada apenas para coisas práticas de estudo. E, assim, isso tem me dado uma bloqueada bem legal. Mas eu já escrevi, até agora eu vou publicar um com a galera do CEDERJ. Eu fiz um poema. Vai ser publicado, eu creio que no próximo ano, não sei direitinho a data. Legal. E vai ser publicado, tipo assim, vários poemas e contos de alunos que passaram pela faculdade lá de letras do CEDERJ. Tem E que estão também, eu vou participar. parabéns. Então, e Pô, bacana. Eu quero saber Sim, qual tem um poema meu publicado na Suíça, numa revista online. Tem 3 poemas publicados em Portugal, um conto que eu escrevi também para Portugal, e tem também um conto que eu sou apaixonada, de autoria, que também ia ser publicado na inglês pela revista da UF, mas agora a gente não sabe que pé ficou aquilo, porque a gente acabou não tendo informação, mas passamos o meu conto da Gleice e os outros amigos, foi selecionado para ser publicado lá numa revista da UF. Mas é isso, eu preciso escrever mais. Eu tenho esse hábito de ler bastante, mas a escrita fica sempre parada. Mas por conta também de trabalho acadêmico, correria. Fiquei até com vergonha de falar que eu escrevo alguma coisa, né? Depois desses relatos de escritora maravilhosa. Fiquei até tímida agora, mas eu não sou escritora, não. Eu só escrevo poemas de coisas que eu sinto às vezes, mas não é nada profissional, não. E também vou fazer parte, né, dessa antologia que o nosso curso está organizando lá na faculdade. Tá. Já tem um livro de poesia publicado, né? O Igor até me ajudou na época, né? 2015. É o Devaneio de um Poeta. Quem quiser conhecer, tá lá no link na bio do Café com Poesia, do meu outro Instagram lá, onde eu divulgo alguns textos e tal. O segundo livro está quase pronto, mas eu acredito que não seja o momento dele agora, então ele está assim, banho-maria. Vamos deixar ele mais um tempo rendendo aí. E recentemente eu publiquei 3 poemas na antologia Nossos Escritos Poéticos, que eles estão sempre produzindo, cara. Eu até passei o link, né, Igor? Acho que eu passei para você o link. Então, eles estão sempre produzindo. Então, fica aí o convite para vocês, meninos. Vou mandar o link para vocês, para quem quiser escrever, né, de repente, quiser participar de alguma antologia, eles estão sempre fazendo lá por mês, pegam um tema específico voltado para poesia, né? E direcionam para um determinado tema, e aí fica aberto a participação. Quem quiser entrar, entra. Paga por uma cota lá e pode publicar 3 poemas. Então, assim, é super bacana. E também, ultimamente, eu tenho me arriscado a escrever algumas crônicas. Também tenho postado lá no Café com Poesia. Escritor e leitor assíduo. O Thiago, eu posso dizer que o Thiago desenvolveu muita escrita dele. Embora, quando eu conheci ele, já escrevesse algumas coisas, mas ele desenvolveu muito, principalmente depois que ele publicou o primeiro livro dele, né, e como eu acompanhei todo o processo de produção dos textos, né, a elaboração, a organização, deu para ver que ele tem amadurecido na escrita. Eu publiquei meu primeiro livro assim que eu formei. Ai, que sonho, era o meu sonho. Esse foi o meu objetivo quando eu entrei no último ano da faculdade. Eu procurei a minha orientadora do TCC, a Lenise Dutra, e ela... Nossa, maravilhoso! Ela me ajudou a organizar. Eu já escrevia desde os 17 anos que eu escrevia poemas, então eu tinha muita coisa. Eu não tinha um tema específico e eu não sabia como fazer. Ela me orientou até que nós chegamos no livro Não Sei Ser Poeta, onde eu faço uma brincadeira com o título, ao mesmo tempo que eu apresento várias poesias que são metapoesias, né? Falo do processo de escrita,
de o que é ser um poeta, de ser ouvido, Ah, ser que legal. escutado. E parte dos poemas desse livro foram escritos durante a faculdade, a outra parte foi selecionada dos textos que eu já tinha escrito antes. Depois desse, no ano seguinte, que eu fiz especificamente para minha esposa, fiz de aniversário para ela. Eu reuni Gente, que romântico! Meu sonho, meta O de cara é relacionamento. romântico, o cara é romântico. De todos os poemas que eu tinha escrito para ela, desde quando a gente começou a namorar até o nosso casamento, eu selecionei todos 30 ou 40 poemas, não lembro exatamente, e todos que eu já fiz para ela, e fiz um livro com a capa, é um desenho que eu tinha feito para ela, com cartas que eu tinha escrito para ela. Gente, Então, que coisa bonita! Parabéns, Deus te abençoe. E terminei a minha intenção era ter publicado ano passado, que chama-se Infinito, Palavras do Tempo, da Morte e da Vida, mas eu não consegui publicar ainda porque a editora com quem eu estava conversando não consegui fechar, e aí eu acabei desistindo de procurar outro. E ele está guardado, está todo pronto, guardado, e nesse meio tempo eu comecei a escrever um novo, que chama-se Novos Saltos, e já está aí pela metade, caminhando por fim. E essas leituras que eu tenho feito de Drummond e de livros que não são de ficção literária, estão me servindo como inspiração para compor a temática do livro, né? Mas eu tenho romance pela metade, tenho livros de Legal. metade, porque eu acho muito difícil escrever um romance, uma aventura, compor personagens, compor paisagens, um enredo que brilha. Eu acho que então meus livros ficam engavetados, né? Mas futuramente, quem sabe, eu publique. E vai publicar sim, com certeza. Agora vamos para nossas considerações finais. Sei que falar de livro para quem é leitor ávido e gosta de ler, de estar em meio aos livros, conversar sobre isso, nós temos assuntos para dias e dias, para vários podcasts, né? Mas a gente precisa encerrar. E para encerrar, eu queria que cada um de vocês pudesse fazer a despedida de vocês, falar das redes sociais, mas eu queria que vocês três pudessem falar um pouco sobre o grupo Café com Literatura, qual o objetivo, os planos que vocês têm para o projeto, se alguém quiser participar, como faz. Então, gente, primeiramente gostaria de agradecer o convite, do Igor, do Thiago, de toda essa equipe maravilhosa do Papo Nerd. É um prazer estarmos aqui conversando, contribuindo um pouco sobre literatura. O Café com Literatura, que é o nome do nosso Clube do Livro, é um projeto que vem há bastante tempo. E o que aconteceu? Eu, Lorena, nós nos reunimos e eu falei com ela, Lorena, olha, a gente precisa, porque Itaperuna é uma cidade de leitores, porém tá todo mundo escondido na sua casa, ninguém nunca sabe que existe, do lado um vizinho que lê. Então, a gente precisa mostrar que Itaperuna tem um Clube do Livro. E aí eu falei pra ela, mas não existe não pode ser um livro só com livro, então todo mundo lê esse livro e acabou. Aí chega, a gente se encontra, cada um fala que gostou e torcemos um livro para a próxima semana. Eu acho que não vai ser legal, porque o livro é vinculado a muitas coisas. Então a gente criou esse Clube do Livro, agora com a ajuda da Vivi, mas da Keila, que não está presente aqui. E nele a gente tem várias metas. A gente tem a meta do turismo literário, que é conhecido locais, são livros, autores. A gente tem a meta da criação de oficinas para poesia, para escrita. A gente tem as metas que a gente ficou de 3 a 3 meses para leitura. Agora a gente está no centenário de Clarice Lispector, e como os livros dela são vários livros, vários contos, são muito pequenininhos, cada um escolheu 2 livros. Por causa da quarentena não tem como nos reunir.
todos nós vamos ler e com tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, para entrar, basta só falar com a gente lá no Instagram, que é café_com literatura. Pode deixar um recado, pode falar com qualquer pessoa que faça parte. O grupo não é só restrito ao pessoal de Itaperuna. Pode ser as pessoas de fora. Não quero ler, não quero contribuir, quero só aprender. Eu preciso me interessar pela literatura. Pode chegar, porque o grupo ele é bem eclético, tem todo mundo ali. Às vezes estão falando de livro, às vezes a gente está falando da nossa vida, às vezes estão falando da faculdade, e aí vai incentivando, né? Porque a leitura ela é uma janela para a vida. Ela abre portas para vários tipos de coisas. Falou tudo. Mas é isso, pessoal. Nosso encontro aí também, nós temos uma ideia bastante interessante, que é incentivar, é adotar um aluno, adotar uma escola parceira. Nós começamos aí com o Lions, que abriu as portas para trabalhar com a de ensino médio. Nós temos aí a parceria do professor no CIEP, nós podemos desenvolver trabalho também, oficina de escrita com esses meninos, levar, por que não, a literatura no asilo, literatura para a praça, incentivar mesmo os meninos, né, os jovens leitores que estão aí começando e muitas vezes se sentem sozinhos. Então a gente tem bastante coisa bacana para desenvolver dentro do Clube da Luta, olha. Dentro do Clube... E aí, vocês quiserem participar, entre em contato. O nosso Instagram, só temos Instagram, não temos Facebook. E temos o grupo do WhatsApp também, que aí você tem que procurar lá no direct do Instagram para poder entrar. E vocês vão ser bastante bem-vindos. Eu concordo com tudo que elas falaram. Reforço cada palavra que foi dita. Todo mundo é muito bem-vindo no nosso grupo. E é só entrar em contato com a gente pelo Instagram, ou no nosso Instagram pessoal, ou no Instagram direto do clube, que a gente vai ficar muito feliz de receber todo mundo. Alguma mensagem para os ouvintes, leitores? Lorena da tua ajuda. A questão de leitura é você iniciar. Comece com gibi, comece com poesia, comece com romance, mas leia. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Quer ser um bom escritor? Leia. A leitura te leva além para outros mundos, né? Mas independente de você estar em um lugar ou outro, você está viajando sempre, porque a leitura te abre portas para muitos lugares. E que vocês possam, né, estar aí conectados sempre no Papo Nerd, uma parceria aí que nós encontramos nessa caminhada da leitura na nossa cidade, incentivando sempre as pessoas a estar não só lendo, acompanhando também cultura, o pop, HQs, mangás, todo esse universo, ok? Ok, certinho. Thiago de Moura. Bom, primeiramente, né, agradecendo as meninas aí do Café com Literatura. É muito gratificante saber, né, que Itaperuna tem um grupo com a galera interessada em disseminar não só a leitura, né, como também os trabalhos da literatura, né, porque esse grupo, para mim, foi um incentivo enorme para poder rebuscar os clássicos, né, como eu nunca li assim, de cabo a rabo nenhum, vai ser uma ótima opção para começar aí a rebuscar uma literatura mais clássica, pegar, né, um autor mais antigo aí para ler. Então, esse grupo tem tudo, cara, para unir pessoas, né? Eu acho que tem uma pegada muito boa, uma pegada muito forte, e a capacidade de influenciar novos leitores é muito forte. Então, eu confio muito no trabalho que as meninas estão fazendo. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. E para fechar aqui, né, vou deixar uma frase do George R. Martin, onde ele fala: um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que nunca lê vive apenas uma. Boa. Então, sinto peso aí, né? Então, me sigam lá no Instagram e no Twitter, @Thiago_Moura57. Valeu! Bem, queremos agradecer,
né, as meninas do Café com Literatura por terem participado conosco dessa conversa. Desejar sucesso para o Clube Literário. Dizer que o Papo Nerd faz parte, estamos juntos aí nessa luta pela propagação da leitura, do hábito de leitura e da literatura, né, de uma forma geral. Também os links dos perfis de cada uma das meninas, da Gleice, da Anne e da Lorena, estarão na descrição deste podcast, deste episódio, assim como os nossos links, meu e do Thiago, vão estar aqui na descrição. Eu quero agradecer a você que teve paciência de nos ouvir até o fim, agradecer pela audiência, pedir que você possa de alguma forma nos ajudar compartilhando este episódio, né, divulgando entre seus amigos, e se você deseja falar conosco, enviar uma mensagem, sugestão, crítica, seja o que for, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail papointernerd@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, né? E mais uma vez agradecer as meninas e dizer que é impossível viver essa vida sem ter a experiência literária, né? Eu sempre falo para os meus alunos que não ler não consegue se desprender daquilo que as pessoas impõem, né? Daquilo que o sistema impõe para a gente. A leitura nos liberta, nos faz voar, nos dá experiências que são profundas e nos marcam para sempre. Então, mais uma vez, obrigado, meninas. Valeu, Thiago de Moura. E boa noite. E até Muito obrigado. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Boa noite. Esse podcast foi editado por Livro, Caneta e Café.